os casos, terminamos a Elisabeth von R. E o plano hoje é começarmos as considerações teóricas, que é o texto assinado pelo Breuer. Mas acho que na aula de hoje, no máximo na aula que vem, a gente termina esse primeiro livro e já pode passar para o caso Dora. E aí são leituras menores, né? Eu acho que esse é o livro maior que a gente está lendo assim de maneira extensiva. Vou perguntar para vocês se vocês têm alguma questão, se vocês queiram começar por ela. Se não, eu vou já para o nosso assunto. Na página 266, onde o Freud diz assim, o Breuer diz assim: exatamente o mesmo ocorre com as algias histéricas tão importantes na prática. Dores, né? Dores histéricas. Por certo, elas são com frequência causadas diretamente por ideias. São alucinações de dor. Esse termo alucinação, ele é muito importante para o conceito de alucinação, ele é muito importante para a psicanálise e ao mesmo tempo é muito importante para o tipo de contribuição que a psicanálise dá para o pensamento filosófico. Tanto no sentido de, digamos assim, aproximar o pensamento filosófico de disposições mentais comuns, né? As operações que o conceito faz são operações que a vida emocional realiza também, tanto no sentido de funcionar um pouco como crítica ao pensamento filosófico, né? No sentido de que determinadas ideias, determinados conceitos poderiam estar mais ligados a um determinado sintoma do que propriamente o oferecimento de uma interpretação ou de uma função sobre a realidade. A alucinação é uma dessas figuras que fica entre uma dinâmica intrínseca da mente e, ao mesmo tempo, um certo sintoma que o pensamento filosófico inexoravelmente pratica, né? O pensamento filosófico, o pensamento presente nas ciências sociais, inexoravelmente pratica. O momento da obra freudiana em que ele melhor caracteriza a alucinação nos ensaios sobre a sexualidade, quando ele trata da relação dos primeiros momentos de relação entre a mãe e o bebê. O bebê, de maneira instintiva, ele chora, né, quando está com fome, e isso funciona como um estímulo para que a realidade, né, o alimente, né, para alguma coisa que se encarrega dele o alimente. E nos primeiros momentos, esse mecanismo é um mecanismo precário, né, o bebê chora e ele não tem por que julgar que essa fome vai desaparecer, porque é um tipo de fome nova, né, que ele começa a sentir, pode ser simplesmente alguma coisa que se transformará numa angústia e que possa vir a causar a morte, até o momento em que o bebê se acostuma com o aleitamento, ou seja, quando ele tem fome, ele chora, a mãe se aproxima com o seio e ele se alimenta, ou com a mamadeira, ou seja lá o que for. O que Freud descreve é que há momentos, chega um momento de habitualização dessa dinâmica em que o bebê chora e os primeiros sinais ambientais de que alguém se aproxima, né, de que a mãe se aproxima, ele para de chorar antes de ser alimentado.
E, e aí, por quê, né? Ele para de chorar antes de ser alimentado. A explicação do Freud para isso, que é uma explicação bastante interessante, quando nós tratamos da angústia que o futuro representa para nós, né, para a natureza humana, é que o bebê alucina o seio da mãe. Ou seja, antes do seio chegar, antes do alimento chegar, ele já se sente parcialmente saciado, com sinais ambientais de que ele vai ser alimentado. Ou seja, existe um mecanismo relacionado ao hábito que gera uma espécie de satisfação do hábito antes que o hábito propriamente dito se realize. De alguma maneira, essa é uma atividade, de todas as maneiras, essa é uma atividade inevitável, de nós lançarmos a nossa mente para o futuro, né, esperarmos alguma coisa do futuro, e antes do futuro acontecer, nós irmos nos satisfazendo aos poucos, né? Então, de alguma forma, nós alucinamos o futuro antes que o futuro chegue, ao mesmo tempo em que esse mecanismo alucinatório, que está muito ligado à crença, né? Esse mecanismo alucinatório é também o que nós empregamos quando julgamos que somos capazes de tomar uma palavra cujo significado seja capaz de esclarecer um número significativo de fenômenos antes do fenômeno ser esclarecido, né? É o tipo de antecipação que a atividade conceitual faz. Então, em certo sentido, nós colonizamos o futuro alucinatoriamente, e uma das maneiras pelas quais nós alucinamos o futuro, né, alucinamos o seio da mãe, no certo sentido, é por um tipo de segurança que a dinâmica conceitual nos confere. Ou seja, o conceito nos faz nos sentir satisfeitos antes que o mundo se comporte de uma certa forma. Foi curioso, por exemplo, nesses últimos tempos, nesses últimos anos, quando os cientistas políticos lidaram com a ascensão de uma extrema-direita no Brasil sem que houvesse propriamente sinais de que isso aconteceria. E o nível de angústia que os cientistas começaram a sentir em função disso, porque o tipo de alucinação com relação ao futuro começou a sossobrar, né? Começou a naufragar, começou a dar água. Ou seja, os sinais ambientais que nos dão calma acerca dos futuros da política não estavam presentes. Muitos insistiram na alucinação, ainda que os sinais ambientais começassem a se mostrar contraditórios, e nesse sentido, se não sentiram uma angústia inicial significativa, sentiram uma angústia final bastante significativa, né? Que é a angústia de lidar com a frustração completa do mecanismo alucinatório. Então, esse mecanismo alucinatório, ele mais ou menos suplementa o hábito. Ele antecipa o hábito. É como se nós pudéssemos dizer que as nossas crenças sobre o futuro, elas são baseadas, em parte, em hábitos, mas, ao mesmo tempo, existem mecanismos de antecipação da satisfação ligados à alucinação. Então, de certa maneira, o futuro é para nós, ao mesmo tempo que seguro porque é habitual, ao mesmo tempo que confortável porque habitual também no sentido alucinatório. E a figura aqui, nesse texto, nesse pedaço do texto, é a alucinação de dor. Ou seja, projetar uma dor antes que a dor aconteça.
Isso, por mais que possa parecer bastante frustrante, concerne a saber como vai, a ter algum tipo de esteio de como o futuro vai se mostrar. Então, mesmo a alucinação de futuro negativo é uma alucinação que produz mais conforto do que pura e simplesmente não ter qualquer perspectiva de futuro. Percebem? Então, no que diz respeito à angústia, é melhor a certeza de um mundo ruim do que a incerteza completa do mundo, né? Isso parece-nos ser inevitável. Continuando. Se as examinamos com maior cuidado, verificamos que não basta uma grande vivacidade da ideia para que se produzam. É necessário um estado anormal particular do aparelho receptor e condutor da dor, tal como, para a formação do eritema afetivo, é necessária uma excitabilidade anormal dos vasos motores. Ou seja, vinculando com o que eu acabei de dizer, há determinados hábitos que intensificam a ideia, e no que intensificam a ideia justificam a alucinação, mas há também dinâmicas anormais, como ele diz, que permitem a produção excessiva de alucinações sem que haja um substrato significativo com relação a elas. Então, poderia-se dizer, quanto maior a angústia, talvez nós possamos dizer que com mais intensa a angústia, menos intensas são a vivacidade das ideias que, que justificam esse salto alucinatório, essa propulsão alucinatória. Ele continua. Sustenta a opinião de que a ideia, a imagem mnemônica sozinha, sem excitação do aparelho perceptivo, nunca alcança, mesmo em sua máxima vividez e intensidade, o caráter de existência objetiva que distingue a alucinação. Qual é o caráter da alucinação? Né? O caráter da alucinação é que a alucinação tem uma existência objetiva. Ou seja, não é alguma coisa só da nossa cabeça. Nesse sentido, em certa medida, se pode dizer que a alucinação é o traço mais objetivo de uma crença. Porque, ao invés de nós lidarmos com alguma coisa que é nossa, nós lidamos com alguma coisa que é evidente, porque é exterior, né? Então, você pode ter crença em vida extraterrestre, mas se você estiver alucinando alguma coisa na sua frente, como, por exemplo, o significado afetivo de alguns objetos que vocês possam vir a ter na frente de vocês, isso não é... Vocês lidam com um grau de objetividade com isso, que não é alguma coisa sua ou do grupo ao qual você pertence. É alguma coisa que se dá como evidente para todos. Esse é o problema, por exemplo, de certos quadros de esquizofrenia, em que a pessoa escuta vozes, mas essas vozes elas não vêm de dentro, elas vêm de fora para dentro. E, nesse sentido, são vozes tão objetivas quanto as vozes de qualquer um. Esse é o aspecto perigoso da dinâmica alucinatória num nível, nível patológico bastante significativo. Então, o que o Breuer está dizendo é de que a alucinação ela demanda algum tipo de excitação. Ou seja, é preciso ter os olhos excitados, ou a pele excitada, os ouvidos excitados. É preciso que algo do aparelho perceptivo seja excitado, né, seja provocado, excitado nesse sentido, né, provocado, sofrer um estímulo, para que alucine. Ou seja, não se alucina de maneira exclusivamente interna, né? Da mesma dinâmica conceitual, que parece ser uma dinâmica alucinatória bastante abstrata, mesmo ela acaba necessitando de estímulos, de situações, de fenômenos nos quais a precipitação alucinatória conceitual vai se dar.
E aí ele diz na nota da página 267, no finalzinho da nota, ele diz assim: porém, se o órgão da percepção for excitado pela imagem mnemônica, deveremos supor nele uma excitabilidade modificada, contrária à norma, e que precisamente torna possível a alucinação. Né? Então, ele está dizendo que o regular é que a alucinação ela tenha um aspecto de excitabilidade e que existe uma alucinação anômala, provavelmente menos intensa do que essa que depende da excitabilidade, em que a alucinação é disparada simplesmente por uma imagem mnemônica, ou seja, uma imagem que se lembrou, né? E aí ele diz, na página 268, seguindo ainda o mesmo raciocínio: pois não parece possível ao indivíduo são, né, saudável, conferir à lembrança de uma dor corporal aquela vividez, aquela distante aproximação da sensação real, que pode ser alcançada em imagens mnemônicas ópticas e acústicas. Mesmo no estado alucinatório normal da pessoa sadia, no sono, jamais se sonha com dores, creio, se não existe uma sensação real de dor. Ao mesmo tempo, percebam que essas alucinações que estabelecem um substrato corporal, que demandam algum grau de excitabilidade, de que essas alucinações são as alucinações com maior potencial de produção de objetos, né, de criação de coisas com as quais nós possamos lidar. Se vocês repararem bem, o nosso mundo ele é bastante abstrato, mesmo quando nós lidamos com objetos materiais. Os objetos materiais, para que nós saibamos para que eles servem, é preciso que haja um sentido, e esse sentido não é evidente à matéria, né? Então, a cadeira não é evidente à madeira, a mesa não é evidente à fórmica, percebem? É preciso um certo conferimento abstrato, o que faz, por exemplo, com que filmes surrealistas explorem tão bem essa dinâmica não funcional de alguns objetos, né? Não há nada que me diga que eu não possa dormir em cima da mesa e jantar em cima da cama, né? Mas, ao mesmo tempo, percebam que a dinâmica criativa mais audaciosa, e aí eu falo da dinâmica artística e da dinâmica conceitual, filosófica, ligada às ciências sociais, por exemplo, ela é justamente aquela em que a habilidade alucinatória de quem realiza o conceito é mais audaciosa e é mais, digamos assim, produtora de fidedignidade. Ou seja, os pensadores mais eficientes são aqueles que menos desconfiam que estão alucinando. Esse é o ponto. Porque estão, né? E aí vocês perguntam, mas que conceito é esse que está sendo alucinado? Todos eles, né? Todos esses com que nós lidamos. Violência, igualdade, liberdade, distribuição, classe social, né? São todas dinâmicas alucinatórias em que elas ficam mais eficientes, mais intensas, quanto mais elas se servem de uma sensação real de dor, ou, nesse exemplo em que o Breuer admite só com reticência, alucina até mesmo a dor. Fez sentido para vocês? É um desamparo. Desamparo é um conceito que se torna eficiente quando nós ligamos a uma maneira de sentir. E esse conceito ele se torna mais eficiente quando ele é capaz até mesmo de produzir essa maneira de sentir. Quando, porventura, alguém não sinta o desamparo. Mas quase todo mundo sente algum substrato de desamparo. Mas essa dinâmica abstrata do desamparo, ela está diretamente ligada a algo que
precisou ser, para ter seus contornos definidos, um exercício alucinatório. Um pouco como o bebê alucina o seio da mãe, antes da mãe chegar. Nesse sentido, vocês vão perceber, a partir desse próximo trecho, que existe uma relação de complementaridade entre a alucinação e o trauma. Tá? Que, no fim das contas, é como se o trauma cava e a alucinação preenche. Percebem? A fome cava, a alucinação do seio preenche. Existe uma relação de complementaridade entre essas duas dinâmicas. O trauma produz uma falta e a alucinação gera uma espécie de complemento, preenchimento da falta. Então, por exemplo, nós temos medo da morte. O medo da morte, supomos que ele possa ser traumático para alguns. Isso gera um impacto, gera uma falta. O que nós preenchemos o medo da morte? Com explicações, né? Com vida após a morte, com metafísica, com religiosidade, ou até mesmo com ciência, né? Utilizando a ciência não como alguma coisa que descreve um fenômeno, mas como um sentido ao qual nós aderimos. Por exemplo, narrativas científicas da qual se pode extrair um significado mais existencial ligado ao fato de que a matéria não desaparece, nós não morremos, nós viramos um outro tipo de matéria, né? Nós alimentamos árvores, nós voltamos ao ecossistema, alguma coisa do gênero. Percebe? É uma dinâmica em que, pelo menos utilizando como exemplo, nós teríamos essa complementaridade entre o trauma, produtor de falta, e a alucinação como exercendo complementaridade ou preenchimento. Um pouco como um bebê que sente fome e alucina o seio da mãe. Página 269, ele diz assim: quando, após o leve trauma de uma articulação, desenvolve-se gradativamente uma grave neurose articular, há nesse processo, sem dúvida, um elemento psíquico. A concentração da atenção na parte lesada, o que aumenta a excitabilidade das vias nervosas implicadas, mas dificilmente poder-se dizer que a hiperalgia, né, essa superdor, é determinada por ideias. Ou seja, é preciso que haja um terreno favorável, alguma dor real, percebe? Alguma coisa com relação à qual a alucinação possa se compor. Né? O exemplo que ele dá muitas vezes é o exemplo da tosse nervosa, né? De que dificilmente a tosse nervosa ela se estabelece sem que a pessoa tenha tido algum resfriado mais grave, sem que ela tenha tido alguma pneumonia, sem que ela tenha tido algum tipo de bronquite, e que, uma vez sanada, deixou uma hiperalgia, que poderia ser essa tosse nervosa. De certa maneira, a alucinação, ela parasita alguma coisa que digamos assim, que se impõe, né? Como uma doença bacteriana, ela que se impõe, e a partir do momento em que a doença vai embora e fica uma falta, a alucinação ocupa essa falta. E isso tem um aspecto acolhedor, ainda que seja a alucinação de uma coisa ruim. Seguindo aquela regra que eu acabei de dar a vocês, se é que vocês vão tomá-la como uma regra, em que alguma segurança é melhor do que nenhuma segurança. Alguma certeza é melhor do que... Mesmo uma certeza ruim é melhor do que nenhuma certeza, no que diz respeito ao funcionamento do aparelho psíquico. Ou, se vocês quiserem, ao funcionamento da nossa mente. Estão caminhando comigo ou está muito rápido? Porque eu só estou vendo o rostinho do Arthur. O Arthur parece que está entendendo tudo. Mas os outros rostinhos eu não sei, então...
Até então, acho que tá tranquilo para mim. Então tá bem, então eu vou continuar. Na página 270 ele diz assim: porém, a alteração patológica fundamental, comum, que possibilita tanto a ideia quanto aos estímulos não psicológicos exercer ação patogênica, é uma excitabilidade anômala do sistema nervoso. É mais ou menos o que eu acabei de dizer, né? Essa excitabilidade anômala do sistema nervoso é esse substrato de alguma coisa fisiológica com relação à qual a alucinação vai obter elementos para preencher, né? Ou vai gerar uma espécie de... Vai se aproveitar de uma espécie de disponibilidade para preencher. Página 271. Quando a ideia de uma voz ouvida, em vez de apenas evocá-la silenciosamente numa escuta interior, como nas pessoas sãs, faz com que seja percebida alucinatoriamente como sensação auditiva real e objetiva. Isso equivale a fenômenos conhecidos da vida sadia, os sonhos, e na suposição de uma excitabilidade anormal. É bem compreensível. Ao mesmo tempo, se você pensa na figura de um... Vou dar um exemplo de um filme, né? Eu assisti um filme recente, um aluno meu de doutorado, inclusive está aqui na aula, o Daniel, ele me sugeriu que assistisse o filme There Will Be Blood. Não sei como é o título em português, mas traduziria como Vai Ter Sangueira. E o filme é super interessante porque marca um momento de exploração do petróleo nos Estados Unidos. Sangue Negro. Sangue Negro. E tem uma figura que é muito interessante, que é a figura de um pastor acho que Mormon, né? E esse pastor é muito eficiente. Mas por que ele é muito eficiente? Ele é muito eficiente porque ele não parece ser insano, mas ele se comunica com as entidades metafísicas como quem ouve uma voz fora da sua cabeça. Percebe? Não como a maioria de nós, que ouve uma voz dentro da nossa cabeça. Então, a possibilidade de, alucinatoriamente, mesmo que de maneira sã, se possa lidar com uma voz fora da sua cabeça, que dialoga com você, isso dá um grau de presença, intensidade discursiva, retórica, fenomenal, né? É como se o pastor fosse capaz de criar um mundo, não porque ele quer, mas porque ele já o antecipa. Percebe? E vocês podem perceber isso como um elemento forte também da retórica política, né? Qual é a fala política mais intensa? É aquela do sujeito que olha para o cerrado e onde todo mundo vê cerrado e cactos, ele vê Brasília, ele vê uma capital. Percebem? Então, vou seguir aqui o comentário. A nota da página 274 é muito legal, que é a nota 4. Ele diz assim: seja-me permitido esboçar aqui, de modo sucinto, a ideia de que está na base da exposição acima. Concebemos geralmente as células nervosas sensíveis e sensoriais como um aparelho receptor passivo, de modo errado, pois a existência de um sistema de fibras associativas, por si só, prova que também dessas células flui excitação para fibras nervosas. Em uma fibra nervosa, que por continuidade ou contiguidade une duas células sensoriais, deve existir um estado de tensão quando, a partir dessas duas células, uma excitação aflui para ela. Até aqui parece que ele está falando da Light, né? Ou como é que da Ampla, né? Para usar o serviço de energia de Niterói. É Ampla, não é Niterói? E aí ele diz assim: esse estado comporta-se em relação a uma excitação que flui.
Por exemplo, para uma fibra motora periférica com uma pressão hidrostática em relação à força viva da água, corrente, ou com uma tensão elétrica em relação à corrente elétrica. Quando todas as células nervosas encontram-se num estado de excitação média e excitam seus prolongamentos nervosos, toda a imensa rede forma um reservatório unitário de tensão nervosa. Deveríamos, portanto, admitir, além da energia potencial que se acha quieta no acervo químico da célula e daquela forma de energia cinética desconhecida que escoa quando as fibras estão excitadas, ainda um outro estado quiescente de excitação nervosa, a excitação tônica ou tensão nervosa. No fim das contas, nessa nota de rodapé, que parece complicada, eu vou dar algumas indicações de leitura dela para vocês, está contida quase toda a teoria do Freud. E é uma nota do Breuer, né, para ver como a relação Breuer e Freud é visceral. E guarda quase que toda, aqui os leitores costumam chamar, e o próprio Freud denomina assim, de metapsicologia, que seria a teoria da psicologia, o elemento menos evidente, mais conceitual e organizacional daquilo que é mais evidente, que é a experiência dos sentimentos, das sensações. Sempre quando se vai falar do Freud, se fala da consciência, da pré-consciência e da inconsciência, né? Que seria, mal dizendo, a primeira tópica, né? A primeira maneira de descrever, numa certa perspectiva, o aparelho psíquico, ou a mente. E nessa primeira tópica, a relação é a relação com estímulos, como eu disse a vocês. Ou seja, a energia, ela vem de fora. Percebe? Nós estamos disponíveis à excitação, mas é a excitabilidade que nos excita, né? A excitabilidade está em relação transitiva. E é justamente essa relação transitiva que vai dando componentes de interioridade. Ou seja, tudo nos excita. Como nos excita muito, é preciso que nós nos protejamos do fora. E conforme vamos nos protegendo do fora, vamos criando um dentro. Percebe? O dentro da gente. Está fazendo sentido para vocês? Nessa maneira de dizer, a relação de produção de marcas, de características, ela é de fora para dentro, né? Eu vejo alguma coisa, essa coisa excita os meus olhos, eu faço uma imagem dela, né? Tenho uma ideia dela, e essa ideia fica em mim. Ela produz traços mnemônicos, né? Traços da minha memória, e ficam em mim. Percebem? É como se a hidrelétrica está do lado de fora e dentro de nós tivesse o que vai armazenar essa energia. Percebem? Esse armazenamento de energia também é um armazenamento regulatório. Porque se num primeiro momento tudo nos excita demais e os estímulos são potencialmente mais traumáticos, conforme nós vamos nos habitualizando a lidar com os estímulos, eles vão se tornando menos traumáticos. Percebem? Ou seja, a memória dos estímulos anteriores serve de instrução para nós regularmos a nossa abertura aos estímulos no tempo presente. Tem um raciocínio econômico em torno disso, né? Um pouco de economia de energia. Percebem? É como se no passado alguém falava muito alto com você e te aborrecia, isso te deixa muito ansioso, o que você faz no presente? Você evita pessoas que falam muito alto e te aborreçam.
Percebe? Porque você já se sabe sensível a esse tipo de estímulo. Perceberam? Então, essa dinâmica interna, que seria a mais frágil de todos, ela orienta a nossa disponibilidade à excitabilidade do meio. Estão entendendo o que eu estou falando? Estou falando do grego. Mas no segundo momento dessa nota de rodapé, o Freud fala de uma outra relação, que é essa relação de dentro para fora. Porque se fosse só assim, nós apenas recebêssemos estímulos e lidássemos com os estímulos de maneira regulada, nós não seríamos capazes de agredir o meio, né? Percebe? Porque nós tiraríamos energia do meio e utilizaríamos só a energia que nos é necessária, nós não teríamos ânimo para agredir o meio, sabe? Utilizar essa energia contra o meio. É como se nós, falando em termos nutricionais, consumíssemos as calorias só para sobreviver. Só para termos uma vida meditativa, né? Mas não, nós somos capazes de caçar, somos capazes de dar soco no coleguinha, somos capazes de inventar armas, somos capazes de acabar com a porra toda, né? Como se diz em velha terminologia da Guerra Fria, né? Como que se explica isso? E, nesse sentido, é o segundo momento dessa nota de rodapé do Freud. Então, quando se fala da psicanálise, se fala muito de inconsciente, pré-consciente, consciente, mas também se fala de id, ego e superego, que é uma perspectiva diferente do inconsciente, pré-consciente, consciência. Porque a perspectiva do id, ego, superego é uma perspectiva de dentro para fora. Ou seja, esses estímulos, em nós, são capazes de serem potencializados a ponto, e isso é o id, né? Uma espécie de grande emanação energética, como se pudesse ser utilizado até mesmo para construir, até mesmo para destruir. Percebem? Ou seja, por mais que nós sejamos administradores de estímulos, somos capazes de produzir, ao mesmo tempo as nossas células são capazes de produzir uma energia que excede os estímulos que nós recebemos. Entenderam? É como se nós fôssemos alguma coisa que cumpre a meta e depois dobra a meta. Cumpre a meta para se tornar energeticamente viável e, ao mesmo tempo, gera mais energia. Nós fôssemos, sei lá, uma espécie de smart fit exagerada, porque consome energia para ligar aquelas máquinas e, ao mesmo tempo, nós pedalamos ali dentro, de tal maneira produzimos uma energia maior do que a que nós recebemos. Perceberam? E, nesse sentido, nós nos tornamos, além de preservados com relação ao meio, preservados da excitabilidade, nós nos tornamos potencialmente perigosos uns para os outros, né? Porque somos expansivos em função dessa nossa capacidade de produzir energia para além da energia que nós recebemos do meio. Perceberam? Fez algum sentido na cabeça de vocês essa explicação imensa? Então, ao mesmo tempo em que o meio nos educa, nos dando limites a partir da dor, nós precisamos inventar limitações próprias para a energia excedente que nós somos capazes de gerar. E é isso que o Freud acaba chamando no final de superego, uma força de moralidade que parte de nós, mas que nos coage de fora para dentro. Ou seja, nós alucinamos, ao mesmo tempo que lidamos com ela como uma força de fora para dentro.
como pai, como Estado, como lógica, como alguma coisa que nos coíbe de fora para dentro. E nos coíbe não em função da capacidade que tem, da energia que tem, mas nos coíbe em função da ascendência que tem sobre nós. Porque, no fim das contas, nós temos muito mais vitalidade do que o meio. É o que faz com que, potencialmente, qualquer pessoa possa, em função da sua iniciativa, tomar o mundo inteiro, né? Conquistar o mundo todo. Um pouco como naquele joguinho de War que as pessoas costumam jogar nas férias. Né? Você não pode... Potencialmente, nós temos o que é necessário para conquistar 2 continentes e mais alguns territórios, percebem? Por que não fazemos isso? Não somos máquinas descontroladas de vitalidade destruindo o meio. Porque, com a mesma intensidade, inventamos, alucinamos, uma contenção. Isso só para dar uma noção mais geral da obra do Freud, utilizando essa nota de rodapé que eu li para vocês, que eu disse que é muito esclarecedora. Então, num certo sentido, já nesse livro sobre histeria, que é o de 1893, já tem, de certa maneira, o germen para aquilo que vai ficar claro para o Freud, e já está claro nos comentários do Breuer, aquilo que só vai ficar claro para o Freud em 1920, mais ou menos, quando ele já está maduro, já está popular, e começa a escrever uma segunda tópica, desenvolver uma segunda tópica. Deixa eu seguir mais aqui nas considerações teóricas. Página 283. Questões sobre isso? Ou não? Preferem uma atitude mais prudencial e se alguma coisa ocorrer mais para frente, vocês falam. Página 283, ele diz assim: a passagem desses aumentos de excitação endógena aos afetos psíquicos em sentido estrito forma a excitação sexual e o afeto sexual. A sexualidade aparece durante a puberdade como primeiro aumento de excitação vago, indeterminado, sem meta. Para essa energia toda que eu disse, toda essa ampla, essa light, essa cataratas do Niágara, eu vi também um filme sobre isso, sobre o Thomas Edison inventando o sistema de alimentação energética, inventando a lâmpada, né? E, ao mesmo tempo, inventando o sistema de alimentação energética e a concorrência que ele sofre com relação aos sistemas bifásicos, que ele acha que é perigoso. É um filme super interessante. Eu vi recentemente um filme, acho que 2019, 2018, no máximo. A essa energia toda, o Freud vai dar um nome: sexualidade. Então, a sexualidade, ela é formada, num primeiro momento, pela administração dos estímulos, dos meios com relação a gente, ou do meio na nossa formação, porque antes de aprendermos a restringir os estímulos, nós não somos nada, né? Nós somos só um bebê chorão. Então, nós precisamos aprender a lidar com os estímulos para nos tornarmos alguma coisa, para termos um eu, para termos uma identidade. Percebem? E a partir do momento em que temos um eu, temos uma identidade, começamos a gerar estímulos complementares ao meio. Nós já gerávamos antes, mas na puberdade começamos a gerar de maneira significativa. De tal forma que a nossa energia com relação ao meio, a nossa sexualidade com relação ao meio, passa a ser desproporcional aos estímulos que nós sofremos.
Isso pode explica, por exemplo, por que a nossa sexualidade muda tanto conforme nós vamos envelhecendo, né? Vamos perdendo vitalidade. O que não quer dizer que a sexualidade, mesmo na idade mais madura, não tenha um potencial agressivo desproporcional ao meio. Então, de certa forma, o que o Freud está nos dizendo, o que o Breuer está nos dizendo, é que isso que em nós representa um risco com relação ao meio advém da nossa capacidade de aproveitarmos os estímulos e multiplicarmos os estímulos de dentro para fora. Então, ao invés de sermos aparelhos receptores, também somos aparelhos geradores. Esse é o ponto. O que faz com que, na interpretação do Freud, todos esses modos pelos quais nós conquistamos 3 continentes e mais vários territórios sejam modos alimentados pela sexualidade. A ciência, a política, o esporte, percebe? Todos os meios expansivos. A vida intelectual, a vida artística, jogos multiplayer, o que mais? Mais algum exemplo? Acho que com essas experiências, mais ou menos eu embarco tudo, né? Tudo aquilo que nós conflituamos e, ao mesmo tempo, ultrapassamos aquilo que nos resiste. Percebem? Ou seja, uma excitação vaga, indeterminada e sem meta. A cultura procura oferecer uma finalidade para essa energia. A natureza e a cultura tentam entrar em cumplicidade e oferecer uma finalidade para essa energia, que seria a procriação, por exemplo. Ou, em sentido político, como diz o velho Burke, o governo dos mortos sobre os vivos. Para que os vivos não se matem, é preciso que haja regras que não foram feitas pelos vivos para que alguma restrição aconteça, né? Porque senão os vivos competem de maneira tão vociferante que os vivos se matam. Então é preciso ter um terceiro, são os mortos, não as almas por vir, né? Que elas não morreram, mas as pessoas que morreram controlando as pessoas que estão vivas, né? Para o bem daqueles que ainda vão nascer, né? Que é um pouco o que os ambientalistas nos agarram pelas golas e nos clamam, né? Por favor, ouçam o apelo dos mortos, porque senão não haverá mundo para aqueles que vão nascer. Percebem? E nós, o que nós estamos fazendo? A gente está investindo sexualidade sobre o meio, seria essa explicação do Freud. Do Freud, do Breuer e do Freud. Página 284, ele diz assim, 284, ele diz assim: o instinto sexual é, com certeza, a fonte mais poderosa de acréscimos persistentes de excitação, e assim sendo de neurósios. Esse aumento de excitação se distribui de modo extremamente desigual pelo sistema nervoso. Em seus graus mais elevados de intensidade, o curso de ideias é perturbado, o valor relativo das ideias é alterado, e no orgasmo do ato sexual, o pensamento extingue-se quase que por completo. Não percebe? Esse instinto sexual, que é expansivo, construtivo, e como tudo que é construtivo, destrutivo, ele não nos destrói, ou tem a capacidade de não nos destruir, justamente porque somos capazes de, para além das nossas defesas de proteção do eu, estabelecermos outras
além das nossas defesas que se estabelecem na constituição do eu, somos capazes de estabelecer outras, que são as nossas neuroses. Então, num certo sentido, o que viabiliza a nossa vida social, o que viabiliza a nossa vida política, o que viabiliza a possibilidade de nós não nos extinguirmos do ponto de vista técnico é o fato de que desenvolvemos neuroses. Ou seja, desenvolvemos, tal como o orgasmo, alguma coisa que faz com que a nossa energia se perca. A energia que nós produzimos, internamente para fora, que ela se perca. Então, obras de arte, invenções que não dão certo, livros, poemas, música, dança, percebem? São, digamos assim, dinâmicas orgiásticas, segundo a qual a nossa vitalidade ela se perde, num certo sentido. Ela assume uma função possivelmente alucinatória, ela é capaz de produzir um objeto, mas, ao mesmo tempo, esse objeto, para ser feito, demanda muito mais vitalidade do que para ser conservado. E, nesse sentido, esgota parte da nossa vitalidade como um ato sexual. Está fazendo sentido? Ou vocês estão constrangidos que eu estou falando do ato sexual? Pode falar, Rafael. Minha pergunta é nesse sentido. Essa, essa ideia aí é uma coisa construtiva, então, assim, ó, na produção de cultura seria como essa energia do orgasmo sexual, seria análogo a tipo, a construção de poesia, de artística, seria uma transferência análoga ao do orgasmo. Seria uma dispersão de vitalidade ou energética assimilada ao orgasmo. Exatamente. Então, há o investimento. O investimento, ele lida com uma certa dose de retesamento, e desse retesamento existe uma dispersão energética em função de alguma coisa. E essa dispersão, ela é positiva justamente por isso, porque há muito mais vitalidade do que disponibilidade para o meio, né? Vocês podem pensar isso em termos meio malthusianos, né? Como número de pessoas, né? Há muito mais pessoas do que o meio ambiente suporta. Você poderia metaforizar nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, vocês podem pensar de uma maneira um pouco mais bruta, né? De que nós temos muito mais energia do que aquilo que efetivamente realizamos, do ponto de vista sexual construtivo, né? Então, nesse sentido, a dispersão, ela nos preserva, esse é o ponto. Porque se investíssemos a mesma quantidade de energia que possuímos disponível, a própria identidade ela se desagregaria, percebem? Então precisamos nos restringir. Como que nos restringimos? Por disciplina, hábito, tarefas, criação cultural, descobertas, percebe? Retesamos a nossa energia para dispersá-la. Daniel queria falar. Pode falar, Daniel.
Seria o caso, não sei se é o termo técnico apropriado, dizermos que isso seria uma sublimação dessa energia, como se fosse É porque aí eu fiz essa menção, não sei se está correto, porque eu não sei se isso eu estou adiantando alguma etapa posterior, né? Como se essa energia fosse sublimada na forma de produtos outros, né? Do comportamento humano, da cognição humana, produtos culturais que de alguma forma dessem vazão, né? Porque a gente não pode se esgotar numa única atividade. Então, aí eu não sei, por isso que eu estou perguntando. Nesse momento da obra do Freud, ele ainda não usa essa terminologia, mas ele vai nessa direção. Mas parece que está sinalizando, né? Como se fosse o mecanismo da sublimação já está presente. Ah, sim, sim. Então, o que é isso que não sexo? O que é isso que se alimenta da sexualidade, mas não é sexo? Tudo isso é sublimação. Então, são mecanismos sublimatórios. Então, no fim das contas, o que nos salva, falando assim? O que nos salva da nossa própria vitalidade? É o fato de que nós desenvolvemos neuroses, ao mesmo tempo que somos capazes de sublimar a sexualidade em formas diferentes que não o ato sexual. Porque a neurose, ela tem um aspecto importante, porque a neurose é também uma dispersão de energia, né? Da mesma maneira que a produção artística, que a produção cultural, que a produção técnica, também são dispersões de energia. Ou investimentos de energia que se dispersam, né? Mas a terminologia que o Freud utiliza, e depois os autores que o Freud influencia, né? Como o Norbert Elias, por exemplo, no Processo Civilizador, o Adorno, o Horkheimer, eles exploram justamente essa dinâmica conceitual que associa esse investimento sexual em outras atividades que não o ato sexual como dinâmicas sublimatórias. E, nesse sentido, a dinâmica sexual, ela é, nela mesma, construtiva e destrutiva. Construtiva, porque diz respeito a nós multiplicarmos, né, num certo sentido, e destrutiva, porque, para nos multiplicarmos, utilizamos um grau de energia que destruímos aquilo que lidamos enquanto buscamos a multiplicação. Percebe? É meio que, sei lá, o super-homem fazendo um origami. Ele é tão forte, tão rápido, que ele destrói o papelzinho. Então, consome, né, uma parte. Exatamente, ele consome uma parte. Exatamente. Dissipa, consome e dissipa, seria. Né? Exatamente. Isso pode ser lido do ponto de vista populacional, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista bélico, pode ser visto em várias perspectivas diferentes. Mas existe um excesso que se dá na mesma dinâmica construtiva, mas potencialmente destrutiva do instinto sexual. Então ele diz na página 284, ainda, em compensação, aumenta a intensidade do instinto agressivo. O animal pacífico torna-se perigoso até que a excitação se descarregue nas atividades motoras do ato sexual.
Na página 285, ele correlaciona com aquilo que nós chamaríamos de sentimentos morais, se nós fôssemos para uma tradição menos terapêutica. Ele diz assim: todos os afetos intensos prejudicam a associação, o curso de ideias. Fica-se insensato de cólera ou de pavor. Percebe? A cólera ou o pavor torna nossas ideias confusas. Ou seja, é preciso que parte dessa energia, da cólera, do pavor, se dissipe, para que as nossas ideias fiquem um pouco mais claras e distintas, para falar como Descartes. Apenas aquele grupo de ideias que provocou o afeto persiste na consciência com intensidade máxima. Assim, é impossível compensar a agitação por meio da atividade associativa. É preciso desviar energia para que a atividade associativa possa ser feita com adequação, digamos assim. Ele fala na 286. O pavor paralisa diretamente tanto a mobilidade como a associação. Então, digamos, formas que vão se aproximando da neurose, como dinâmicas que dissipam energia que poderia ser destrutiva. O pavor paralisa diretamente tanto a mobilidade como a associação. E a angústia age da mesma forma quando a causa do afeto de angústia e as circunstâncias excluem a única reação adequada, a fuga. Percebe? A angústia, por exemplo, é uma espécie de roda gerando em falso, né? A energia ela vai se dissipando porque é uma maneira de gastar energia sem que se encontre propriamente o objeto. A própria angústia é um objeto, mas é um objeto que gira em falso, né? Uma espécie de catavento, se vocês quiserem usar uma metáfora. Ao mesmo tempo que também gera um tipo de energia, né? É inevitável julgar que a angústia... É inevitável admitir que a angústia também gera energia, né? Mas, no fim das contas, o tipo de energia que a angústia gera, ela é dissipada, né? Então tá. Vou continuar agora eu já estou na seção 3, que ele chama de a conversão histérica. Tem uma expressão que é saborosa aqui nesse trecho. Ele diz assim: mas apenas de resistências de força individualmente diversa obstam a passagem da excitação intracerebral aos aparelhos circulatórios e digestivos. Aí ele diz: entre o ideal, hoje raro, do indivíduo absolutamente não nervoso, percebe? Esse nervoso não é o nervoso da pessoa que passa o ato no seu nervosismo. O nervoso é uma espécie de autoconsumição, tá? Por isso é sofrimento, é sofrível, né? Cuja atividade cardíaca mantém-se constante em qualquer situação da vida e só é influenciada pelo trabalho a realizar. Quem é assim, né? Hoje em dia do século XIX, mas hoje em dia do século XXI, vale mais ainda. Quem consegue manter sua atividade cardíaca constante em qualquer situação da vida e só ser influenciado por um trabalho específico que você vai realizar? Que em qualquer perigo tem o mesmo bom apetite e digestão. E o indivíduo nervoso a quem todo acontecimento causa palpitações e diarreia. Entre eles se encontram todas as gradações da excitabilidade afetiva. Então, existe o indivíduo normal, com uma espécie de regulação perfeita da dinâmica energética, mas, ao mesmo tempo, um investimento potencialmente destrutivo, e o indivíduo neurótico,
E, no fim das contas, acaba sendo um tipo relativamente comum, em que o investimento se perde. Se perde, nesse caso, em conversões corporais da própria excitabilidade. Então, dores que não são físicas, manifestações que não são intrinsecamente fisiológicas, né? Palpitações e diarreia. Diarreia nervosa, né? Na página 296, ele dá uma definição de traumas. Definição de trauma. Ele diz assim: designamos como traumas psíquicos as vivências que desencadearam o afeto original e cuja excitação foi depois convertida em fenômeno somático. E como sintomas histéricos de origem traumática, as manifestações patológicas assim produzidas. Foi o que eu disse a vocês já no encontro anterior, de que o trauma não é propriamente, como eu disse há algum tempo atrás, o evento que provoca a falta. O trauma, propriamente dito, é a rememoração do evento que provoca a falta. Então, é a vivência do afeto original que desencadeou a excitação. Então, continuando, página 297. Esse é sempre o caso. Porém, quando o conflito se verifica entre o firme complexo de ideias morais adquirido com a educação e a lembrança de atos, ou mesmo apenas pensamentos incompatíveis com ele, é o tormento da consciência. Nesse sentido, percebe, o tormento da consciência tem um elemento positivo e um elemento negativo. O elemento positivo é dissipar energia. O elemento negativo é que isso produz sofrimento, né? É sofrível. Não, tormento. O interesse da vontade de aprazer-se com a própria personalidade, de estar satisfeito com ela, entra então em ação e aumenta ao máximo a excitação decorrente da inibição das associações. É fato da experiência diária que tal conflito de ideias incompatíveis exerce ação patogênica. Uma maneira de conter energia é fazer com que as energias, né, essa disposição, essa vitalidade, ela encontre ideias contraditórias umas às outras. Ideias que implicam sentimentos contraditórios uns com relação aos outros. E essa relação de contradição entre sentimentos gera um tormento, né? Então, criando uma alegoria assim, meio fantasiosa. Eu quero fazer o Porto Maravilha, que vai ser ótimo para essa cidade, mas eu não quero remover tantas famílias ligadas ao porto, naquela região do porto. Então, para gerar desenvolvimento, eu preciso ser cruel e retirar as pessoas daquelas casas. Quebrar o vínculo de sociabilidade que elas possuem. Ao mesmo tempo em que fazê-lo é alguma coisa terrível. Como eu posso quebrar o vínculo de sociabilidade daquelas pessoas? Que progresso é esse que se justifica nesses termos? Percebe? São duas ideias contraditórias, dois sentimentos contraditórios que geram sentimentos ambivalentes. Isso gera um tormento, né? Esse tormento é um gasto de vitalidade, porque dissipa a vitalidade em função dessa conflitualidade. Não chega propriamente a ser uma dialética, se vocês repararem. Porque não nasce nada daí.
O que existe é perda. A energia vai se perdendo. Não existe uma transformação, não existe a transformação dessas duas energias numa terceira coisa, né? Ele continua. É fato da experiência diária que tal conflito de ideias incompatíveis exerce ação patogênica. Trata-se, na maioria das vezes, de ideias e ocorrências da vida sexual. Então, a masturbação em adolescentes moralmente sensíveis, né? Ele se masturba. Isso no século XIX faz mais sentido, né? Que a pessoa se masturba, mas sente culpa de estar se masturbando. Isso gera um tormento, uma perda, uma dissipação de energia, que gera sofrimento. Naquele exemplo do bonequinho, que era adolescente emo, e sofria, é um pouco isso, né? Ele busca alguma coisa que é necessária, ao mesmo tempo que sofre de fazer o que está fazendo, né? Aí chega, mãe, eu sou triste. Mas por que ele é triste? Porque ele tem um excesso de vitalidade. A vitalidade é tão grande que se ele dá vazão àquela vitalidade, ele vai destruir o mundo inteiro, a mãe, a casa, né? A tristeza, como uma espécie de neurose, como um tormento, funciona como dissipação, né? Nesse sentido, ela é positiva. Não para ele, né? Porque ele vai sofrer muito. É para ele, no sentido imediato, não imediato. Por exemplo, em interesse imediato, por exemplo, envelhecer, né? Se você for seguir todos os seus impulsos sexuais quando você é adolescente, a chance de você chegar aos 30 anos é muito baixa, né? Então, reprimindo esses impulsos, ou desenvolvendo afetos contraditórios desses impulsos, por mais que haja sofrimento, há também uma espécie de preservação, de autopreservação, além de preservar o meio. Trata-se, na maioria das vezes, de ideias... Isso eu já li. Aí ele está dizendo assim, a masturbação em adolescentes moralmente sensíveis, a consciência da inclinação por um homem desconhecido numa mulher de hábitos austeros, né? Alguém tem uma concepção muito austera de si própria, e aí sente desejo, sei lá, pelo criminoso que apareceu na televisão, e aí se sente muito culpada em função disso. Essa culpa, esse sofrimento, ele dissipa energia sexual. Com muita frequência, o primeiro aflorar de sensações e ideias sexuais já é suficiente para criar, pelo conflito com a ideia de pureza moral, profundamente enraizada, um estado extremo de excitação. É o que faz com que a sociedade do Freud, que é uma sociedade pudica, né, seja uma sociedade repleta de neuroses sexuais. Ao mesmo tempo em que uma sociedade que vive um nível de ordem e docilização dos costumes muito grande, ao mesmo tempo em que dirige agressividade, destrutividade, para as colônias ou para as guerras, né? Percebe? Tem um custo, né? Essa contenção sexual tão extrema. Ao mesmo tempo, a falta de contenção sexual também traz consigo consequências bastante negativas. De alguma maneira,
parte dos impasses que nós vivemos hoje, né? Também. Pensando no aparecimento de uma extrema-direita em cenário nacional, porque existem, digamos assim, formas de dissipação de energia ligada a uma lida com a sexualidade mais livre, né? Mais transgressiva comparativamente ao que se deseja, ao que se desejava, pelo menos, e, ao mesmo tempo, um clamor repressivo, né? E esse clamor repressivo parece que está ligado diretamente à falta de compreensão de que temáticas de natureza sexual sendo explicitamente ditas, não quer dizer que elas não produzam repressões novas com relação a elas, né? E, ao mesmo tempo, não quer dizer que sejam vivências propriamente sexuais, né? O fato de que haja um discurso, haja uma arte, haja uma cultura em que a sexualidade aparece, não quer dizer ou que a transgressão sexual aparece, não quer dizer que seja uma sociedade que transgrida sexualmente, né? Porque são formas de elaboração, formas de dissipação, né? Então, esse é um dos impasses, digamos assim, da incompreensão pública do nosso país contemporâneo, né? E, de alguma maneira, os grupos mais repressivos, mais repressores, julgam que existe uma espécie de sem-vergonhice, porque as pessoas estão vivenciando seus próprios desejos de maneira mais explícita, como se não houvesse repressão, e uma espécie como eu posso dizer, de favorecimento, até de idealização de formas repressivas passadas, né? Que são formas que trazem consigo as suas ineficiências, né? Então, não é porque nós não manifestamos os nossos desejos que nós vamos nos comportar bem, né? Nós podemos justamente nos tornar hipócritas, né? E nos comportar muito pior. Quando você, sei lá, assiste esses filmes de chanchada da década de 60, você pensar, era uma sociedade que expressava os seus sentimentos de maneira explícita, pelo menos no meio daqueles filmes, era uma sociedade mais esclarecida? Não, era uma sociedade profundamente transgressiva, né? Ainda que tivesse meios de veicular o seu desejo pelo cinema, por exemplo. Mas com um nível de repressão muito, muito alto, que gerava não só uma transgressão na arte, como também uma transgressão do ponto de vista sociocultural, sociopolítico, né? Uma sociedade de dominadores, de torturadores, de coisas dessa natureza. E, ao mesmo tempo, há uma incompreensão significativa de que a explicitação dos desejos signifique a falta de repressões. E não é verdade, porque a explicitação de desejos produz novos tipos de repressão, né? Apenas são jogos distintos, né? Pode falar, Rafael. Falando de cinema, teatro, arte, tem a coisa da catarse. Ela pode ser essa dissipação relacionada, por exemplo, ao período da década de 60, que se tinha isso. Poderia ser essa questão da dissipação devido a uma alta repressão dessa sexualidade? Tipo, ela está muito represada, de alguma forma você tem que ter uma forma de dissipação. E
e encontra alguma coisa nesse meio artístico. E isso ligado a um método para também para o público mais geral, de ser uma catarse. Pode ser essa uma explicação, assim, numa sociedade que mesmo com uma contenção ainda se explicite alguns tipos de repressão? Acho que sim, acho que tem uma natureza catártica e há também, talvez, um dos vícios ligados a certa catarse, quando essa catarse não é elaborada, né? Porque, ao mesmo tempo que há um gasto de vitalidade, o gasto não é suficiente, né? Porque a forma, ela foi, digamos assim, tão explícita que envolveu pouco investimento, pouca libido nela, né? Então, você veja no Canal Brasil, né? Chanchadas em que o patrão e a empregada, a patroa e o motorista, que são, digamos assim, fantasias muito primárias, né? Elas envolvem um certo tipo de catarse, da relação entre classes, mas é uma catarse tão pouco elaborada que o gasto de energia ele é pouco, é pequeno, né? É preciso uma obra com um grau de complexidade maior para que esse gasto, mesmo no sentido catártico, possa ser mais eficiente. Então, o que faz com que haja uma sociedade que tem uma arte que expressa um certo tipo de transgressão muito específica, né, talvez própria de uma parcela muito pequena da população, ou uma parcela da população muito inserida, né, ao mesmo tempo em que é uma sociedade em que parece que os maiores níveis de desprendimento de energia estão em atividades profundamente repletas de investimento, mas profundamente imorais, como a tortura, né? Uma sociedade que todo mundo imagina a tortura, todo mundo delira em torno da tortura, todo mundo se satisfaz em torno da tortura, né? Além dos torturadores propriamente ditos, né? Então, se você compara uma sociedade em que a admissibilidade da tortura ela é muito grande, onde a representação da tortura é bastante presente, e com uma arte relativamente pública, com um teor transgressivo, parece que esse teor transgressivo ele é muito tênue, né? Ele é muito evidente, ele é muito pouco investido, né? É uma sociedade que ainda precisa de outras dinâmicas. E dinâmicas essas que geram uma consumição de vitalidade e de dissipação de vitalidade bastante significativa, né? Ou seja, a arte não está dando conta. As relações sociais não estão dando conta. A disciplina, os hábitos não estão dando conta. É preciso, além disso, torturar pessoas. Isso fazendo uma comparação. Não estou dizendo que a nossa sociedade, que o Brasil de 2021, não seja uma sociedade torturadora, né? Mas eu estou comparando o cinema popular dos anos 70 e 80 com a presença explícita da tortura na sociedade, né? E como que se compatibiliza essas duas coisas, né? Mas eu concordo com você que o que acaba justificando um cinema de qualidade artística duvidosa, mas profundamente transgressivo, ou se não profundamente transgressivo, com algo de transgressão, ou é que talvez ele não seja transgressivo, ele mostra aquilo que todo mundo mais ou menos faz e pensa, ou ele está sendo insuficientemente transgressivo. Percebe? Não sei se fez sentido para vocês. Você pensa assim, com relação à sociedade americana e a violência.
eles fazem filmes de mortandade o tempo inteiro. E ainda assim, há tiroteios eu não sei se numerosamente tão significativo quanto os nossos, né? Mas dá para perceber que os filmes com tiroteio, eles não são suficientemente transgressivos a ponto de serem capazes de esgotar a disponibilidade dos americanos do norte aos tiroteios, percebem? A nossa muito menos, né? Nós somos uma sociedade em que os tiroteios são muito presentes, né? Então, a nossa vivência desse tipo de embate, do ponto de vista artístico, ou da disciplina, ou cultural, é baixo, né? Não sei se fez sentido para vocês. Agora, eu não estou querendo dizer que a única maneira de suprimir a dinâmica destrutiva é vivenciar uma obra de arte ou uma cultura destrutiva, né? Porque uma cultura destrutiva, uma obra de arte destrutiva, também recoloniza a vida social, né? Ao mesmo tempo em que é uma energia que se dissipa, é uma energia que retorna com formas culturais que geram desejo, né? Então pode ser que a saída seja uma vivência pública, elaborativa ou sublimatória, como disse o Daniel, na direção de dinâmicas pacíficas, talvez. E que talvez as dinâmicas pacíficas sejam mais transgressivas e demandem mais investimento do que aquelas explicitamente agressivas. Não me convence muito isso não, mas pode ser que seja o caso. Eu lembro quando houve aquele massacre foi na Dinamarca. Um sujeito pegou um rifle de caça, foi para uma convenção do Partido Trabalhista, eram pessoas de esquerda, e aí ele fez um massacre nessa convenção, atirando de longe, e depois veiculou um manifesto xenofóbico, bastante ligado à extrema-direita, e aí, o que a gente esperava, né? Eu, pelo menos, esperava, como um brasileiro médio, que os dinamarqueses ficassem muito ressentidos e quisessem arrancar a cabeça desse sujeito, triturá-lo, tirar as tripas dele, matar o pai, o filho, gerar um banho de sangue e de maneira a queimar parte dessa, catarticamente, parte desse sofrimento, né? E, curiosamente, a imprensa teve que cavar. A imprensa sempre tem uma tendência sensacionalista, né? Mas ela teve que cavar entre os escandinavos, os dinamarqueses, talvez. Eu não tenho certeza se foram os dinamarqueses. Manifestações mais agressivas, porque as reações eram reações muito razoáveis, muito racionais. As pessoas se perguntando o que nós fizemos de errado. Deve ter alguma coisa que pudesse ser feito. Existe algum tipo de ressentimento que está sendo produzido e que nós não estamos conseguindo dar voz a ele, percebem? Que para nós é uma saída talvez até admirável, mas inumana, num certo sentido, né? Tão razoável, tão racional, que nos parece inumana, né? E, nesse sentido, muito pouco satisfatória. E são povos, é um povo, né? Se for falando dos escandinavos, mas falando dos dinamarqueses, em que parece que o nível de violência social é muito baixo. E, ao mesmo tempo, a veiculação da violência, ela existe, né, do ponto de vista artístico, mas é bastante elaborada. Não é muito explícita, ela é mais perversa, menos explícita. Então, são estudos comparados que, na minha maneira de entender o trabalho das ciências sociais, vale muito a pena. Então, vamos lá. Página
298, ele fala: a excitação produzida por ideias muito vivas e incompatíveis comporta uma reação normal adequada, a comunicação pela fala. Esse é o ponto principal da nossa exposição. Que, de alguma maneira, a psicanálise, com relação a essa melancolia gerada pelos elementos sociais associados à histeria, de que a psicanálise ela inventa um modo para essa dissipação, que é a comunicação pela fala. Ele dá o exemplo dos católicos e a confissão, né? A confissão para os católicos funciona um pouco como a comunicação pela fala, dissipando energia, investimento sexual excessivo, né? E na página 299, é a primeira vez que ele fala de alguém do sexo masculino. Ele dá o exemplo de um menino de 12 anos. Até então, Freud e o Breuer só falavam de mulheres, muito embora admitissem que a histeria é própria, né, dos dois sexos. Página 300, ele diz assim: assim como nesse caso, vários fatores devem atuar concomitantemente para que numa pessoa até então sadia se desenvolva um sintoma histérico. Esse, segundo a expressão de Freud, é sempre sobredeterminado. A sobredeterminação quer dizer que é difícil atrelar um fenômeno, um sintoma, a uma única causa, né? Então, sobredeterminado que há uma concorrência de causas. Evidentemente que, do ponto de vista racional, as possíveis causas podem ser isoladas, mas a ideia de encontrar a causa é relativamente enganosa, né? Muito embora, se vocês perceberam bem, o discurso que ele constrói se dá um pouco na produção dessa ilusão, né, de que ele encontra a causa. Mas se ele nos instiga a leitura crítica, é para que nós julguemos que nem mesmo aquilo que o autor reputa como a causa é a causa. Né? São causas sobredeterminadas, para usar a expressão que ele colocou em itálico aqui na página 300. Na página 302, ele diz assim: conhecemos de nossas observações duas formas de tal exclusão de ideias afetivas da associação. Nós estamos com ideias, essas ideias se associam para nós de maneira penosa, né? nos tormentam. Então, tem duas maneiras de lidarmos com essas ideias negativas. Negativas nesse sentido, né? Que produzem sofrimento. A primeira é a defesa. Como se dá a defesa? Ele diz a supressão voluntária de ideias penosas pelas quais o indivíduo se sente ameaçado em sua alegria de viver ou em sua autoestima. Esse é o mais comum, né? E é o mais voluntário, que não quero falar disso, não quero saber desse assunto. Vou evitar, isso está me causando sofrimento. Por que eu vou no cemitério? Me lembrar disso. Não lido bem com isso, não vou no cemitério. Percebem? Esse é o mecanismo mais comum de todos. Todo mundo faz isso o tempo inteiro. E aí ele vai para o segundo. Descobrimos também que outro gênero de ideias escapa ao desgaste pelo pensamento. Não porque não se queira lembrá-las, mas porque não se pode fazê-lo. Porque originalmente afloraram e foram dotadas de afeto em estados para os quais, na consciência desperta, a amnésia, ou seja, em estados hipnóticos ou semelhantes à hipnose.
Esse segundo caso são as ideias que geram um sofrimento insuportável. As que geram sofrimento insuportável, nós lidamos com elas e tentamos evitá-las. As que geram sofrimento insuportável, elas são reprimidas. Percebem? E essas, possivelmente, geram manifestações sintomáticas. Não é necessário que elas gerem manifestações sintomáticas. Pode ser que haja uma repressão bem-sucedida. Então, até porque nós só lidamos com as repressões que não foram bem-sucedidas, não é isso que atormenta a nossa vida. Mas é provável que haja um sem número de repressões bem-sucedidas. Então, não se trata de conseguir fazê-lo, mas de não conseguir sequer evocar esse tipo de ideia. Aqui tem uma nota que é importante, a nota 12. Quando aqui e adiante falamos de ideias que são atuais e ativas, porém inconscientes, só raramente se trata de ideias isoladas. Quase sempre trata-se de complexo de ideias, de conexões, de lembranças de acontecimentos externos e sequências de pensamentos próprios. As ideias isoladas contidas em tais complexos ideativos são, por vezes, todas elas, pensadas conscientemente. Apenas sua combinação específica é banida da consciência. Então, percebe? Certo conjunto de ideias cuja insuportabilidade só se dá quando elas estão juntas, e não quando estão separadas. Então, por exemplo, cemitério, uma certa lápide e uma margarida. Então, é isso que eu evito. Ou se quer reprimir essa imagem, dessas três coisas juntas. Muito embora eu consiga pensar numa margarida, consiga pensar numa lápide, consiga pensar no cemitério. Percebem? Acho que já está bom até aqui, né? Gente, nós paramos na seção 4, que é dos estados hipnoides. E na minha edição é na página 309. A gente está chegando para o fim, mas a gente vai precisar ainda de mais... pelo menos mais um encontro, eu acho que precisamos, para terminar esse livro. Querem perguntar alguma coisa? Ou a gente deixa para a semana que vem? Para quem não viu, quem não sabe ainda, a gente vai... eu tinha indicado que a nossa próxima leitura seria Introdução ao Narcisismo. Não vai ser. Nossa próxima leitura vai ser o caso Dora. Está no volume de 1901 a 1905 da coleção do Freud. Na minha edição é essa aqui. O título mesmo é Análise Fragmentária de uma Histeria. Entre parênteses e com aspas, o caso Dora. Então, se a Ana O é o caso zero, o caso mais importante do Breuer, o caso Dora talvez seja o caso zero do próprio Freud. Tá? Importante passar por ele, para entender essa relação entre a melancolia, a histeria e a psicanálise. Tá bem? Então tá bom, Beleza. gente. Obrigadíssimo pela atenção. Fiquem bem. Obrigado pela aula.